Hallo, meine Lieben, hier bin ich, Matheus Schaff, nochmal trazendo hoje a segunda parte dos significados do verbo sein. Se você não assistiu a primeira parte do vídeo ainda, assista porque ela é muito importante para a gente dar continuidade aos significados desse verbo tão importante na língua alemã. Tranquilo? Vamos lá então? Pessoal, o verbo sein, por que ele é um verbo tão importante? Ele é um dos verbos mais usados na língua alemã. A gente tem vários verbos, mas esse é um dos primeiros que a gente aprende e o porquê que ele é tão importante. Porque depois a gente vai utilizar ele como verbo auxiliar do perfect, ou seja, para a gente formar o passado perfeito no alemão. O que a gente viu no primeiro vídeo? A gente viu que o verbo sein ele significa, em português, ser ou estar, tá bem? A gente viu também que ele significa, a gente comparando ele no inglês, ele significa, tem o equivalente ao verbo to be no inglês, que também significa ser e estar. O exemplo que eu usei lá no outro vídeo, I'm a student. Eu sou um estudante e eu posso dizer também I'm at home, ou seja, eu estou em casa. Em português, nós temos dois verbos que são equivalentes ao verbo sein. Como a gente já viu, o verbo ser, está ali a conjugação do verbo ser e também o verbo estar. Em português, os verbos ser e estar são usados apenas com um deles, que é o verbo sein, que significa ser e estar. Está ali a nossa conjugação de novo. Verbo sein é a mesma, como vocês podem perceber. Lembrando que o verbo sein ele é unregelmäßig, ou seja, ele é irregular. Por isso que a gente tem ali verbo no infinitivo, sein. Ah, Matheus, por que ele é bin, bist, ist, sind, seid, sind? Justamente por isso, porque ele é um verbo irregular. Tem regra para aprender isso? Não, a gente tem que aprender ele. Na verdade, essa é uma das coisas que a gente tem que decorar em alemão. Mas é bem tranquilo, com o uso deles, isso daqui fica bem fácil de memorizar. Beleza? Vamos lá então? A pergunta agora é, no primeiro vídeo, a gente viu, através de perguntas, como reconhecer quando o verbo sein significa ser e quando o verbo sein significa estar. Agora a gente vai ver, nessa sequência aqui, nessa parte 2, através de quais outras formas, através de outras frases ou de outras perguntas, como que eu posso reconhecer que esse verbo está significando ser ou estar. Tá bem? Vamos lá? Meus amigos, eu tenho a frase Bist du Student? Bist du Student? O que eu estou perguntando aqui? Você é estudante? Você é estudante? Vocês entendem que aquele student ali está me dando uma dica sobre o significado do verbo sein? Ou seja, quando a gente pergunta em português, você é estudante? Eu estou usando aquele estudante ali. Vocês percebem que não tem outro verbo a não ser a não ser o verbo ser. Eu não posso. Você está estudante? Não faz sentido nenhum, certo? Por isso, aquela palavra ali, student, está dando a dica para nós de que agora o verbo sein significa ser. Acompanhando o próximo exemplo, nós temos ali. Bist du müde? Bist du müde? Ou seja, müde significa cansado. Quando a gente pergunta se a pessoa, ela utilizando já, né? Você está cansada. Vocês entendem que não tem outra forma de a gente perguntar isso? Bist du müde? Você é cansado? Não faz muito sentido também para nós na língua portuguesa, certo? Mais um exemplo agora. Eu pergunto para a pessoa. Eu pergunto sobre alguém, né? No caso, como a gente tem ali o er, eu estou perguntando sobre alguém, sobre uma pessoa do sexo masculino. Ist er Ingenieur? Ist er Ingenieur? Eu posso dizer ele está engenheiro? Obviamente que não. Vocês entendem que apenas aquele substantivo ali, o Ingenieur, já me indica que o verbo sein ele vai estar sendo usado como ser, ou seja, ele é engenheiro? Como agora, nesse exemplo aqui. Eu pergunto, ist er krank? Ist er krank? Meus amigos, krank significa doente. Ele é doente, a gente pode dizer, mas seria daí um outro tipo de frase. Mas aqui eu estou usando ele como um adjetivo. Ele está doente? Ist er krank? Ele está doente? Vocês entendem que o adjetivo krank ali, ele está dizendo, ele já está dando esse sentido de estar doente para o verbo sein. Na sequência aqui, agora utilizando o wir, nós.
Sind wir eine Familie? Sind wir eine Familie? Nós somos uma família? Em português, nós estamos uma família? Também não faria sentido nenhum, correto? Esse eine Familie está dando já o sentido de ser para o verbo sein. Agora, por exemplo, a gente está lá viajando, tá? A gente está viajando, de repente, sei lá, uma criança ali pergunta. A gente está viajando para a Bélgica, né? Que foi o exemplo ali que eu coloquei agora, Belgien. A criança pergunta, sind wir schon in Belgien? Né? Se a criança estava querendo viajar para lá, ela pode perguntar, sind wir schon in Belgien? Ou seja, ela está perguntando, a gente já está na Bélgica? Vocês entendem que agora in Belgien, ou seja, a gente está dando esse sinal de estar, eu sou Bélgica, não faria sentido nenhum, correto? Nesse contexto, sind wir schon in Belgien, ou seja, a gente já está na Bélgica? Agora, mais um exemplo utilizando uma profissão. Eu estou usando agora o Sie. Você se lembra que esse Sie, com a letra maiúscula, ele significa a conversa formal. Eu estou perguntando o senhor, a senhora. Por exemplo, sind Sie Arzt? Sind Sie Arzt? Eu estou perguntando sobre a profissão da pessoa. Ela pode estar médico? Negativo. Vocês entendem que ela não pode estar médico? Que eu estou perguntando, o senhor é um médico? A senhora é uma médica? Mais uma frase agora. Sind Sie bei der Arbeit? Sind Sie bei der Arbeit? O senhor, a senhora está no trabalho? Eu posso dizer em português o senhor ou a senhora é o trabalho? Nesse caso, vocês entendem que nesse contexto não faz sentido. Eu estou perguntando para a pessoa. Nesse caso, eu estou utilizando o Sie. Maneira formal da gente conversar com alguém. Sind Sie bei der Arbeit? Vocês entendem que mais uma vez esse bei der Arbeit, que eu estou dando praticamente uma localização, o verbo sein, ele tem que significar estar, assim como nas outras situações ali, no müde e no krank, eu estou indicando um estado. Num estado, a pessoa só pode estar, ela não pode ser um estado. Compreenderam? Meine Lieben, eu espero que vocês tenham entendido a diferença e tenham compreendido de quando utilizar o verbo sein como ser e o verbo sein como estar. Vocês viram que a gente sempre tem uma indicação de alguma palavra na frase que vai me dizer se o verbo sein está significando ser ou estar. Tudo bem? Eu desejo muito sucesso para vocês nos estudos. Continuem acompanhando os nossos vídeos. Escrevam nos comentários o que vocês acharam. Compartilha com o pessoal também que está querendo aprender alemão. Pessoal, depois disso, dá para dizer que alemão é difícil? Nein, Deutsch ist nicht schwer. Tschüss!